Você já sentiu que tem potencial para viver uma vida melhor, mas por algum motivo parece que sua vida não sai do lugar? Você se esforça, trabalha, tenta melhorar, mas sente que falta algo, uma direção mais clara, uma organização maior, uma estratégia que realmente funcione. Talvez você até tenha fé, mas ainda não encontrou um caminho que traga estabilidade, tranquilidade, segurança, uma vida com mais liberdade, com mais equilíbrio, mais propósito. A verdade é que muitas pessoas desejam prosperar, mas poucas desenvolvem a mentalidade necessária para sustentar uma vida verdadeiramente próspera. Porque prosperidade com sabedoria não acontece por acaso, ela é construída. A Bíblia revela um padrão muito claro de construção de uma vida sólida, estável e próspera. Existe um verdadeiro código de sabedoria, um modelo de organização, de visão e excelência que aparece de forma poderosa em Êxodo 25. E quando entendemos esse princípio, começamos a enxergar a prosperidade de uma forma muito mais profunda, equilibrada e possível. Hoje vamos entender como desenvolver uma mentalidade de riqueza com sabedoria, baseada em princípios que continuam extremamente atuais e que podem transformar a forma como vamos construir nossa vida a partir de hoje. Em Êxodo 25, encontramos um momento muito interessante. Deus orienta o povo para a construção do tabernáculo, um lugar que representaria a sua presença no meio deles. Mas o que chama atenção é que Deus não simplesmente disse construam de qualquer maneira. Mas o que chama atenção é que Deus deu instruções específicas, detalhadas, organizadas, para que eles pudessem construir. Falou sobre materiais, medidas, estruturas, funções, propósito, nada foi deixado ao acaso. Tudo tinha intenção, tudo tinha valor, tudo tinha significado. O ouro, a prata, os tecidos, a madeira, cada elemento fazia parte de um projeto maior. Isso nos mostra algo muito importante. Deus é um Deus de ordem, de planejamento, de visão. E quando olhamos com atenção, percebemos que esse padrão não serve apenas para a construção de um lugar físico. Ele também revela um modelo de como construir uma vida sólida, equilibrada e próspera. Porque prosperidade, na perspectiva bíblica, não significa apenas ganhar dinheiro. Prosperidade é construir uma vida estruturada, organizada e com direção clara. Uma vida onde existe visão para o futuro, planejamento para sair da confusão, excelência nas atitudes do dia a dia, contribuição para algo maior e um propósito que vai além do interesse pessoal. Êxodo 25 nos mostra coisas valiosas são construídas com intenção. E quando aplicamos esse princípio à nossa vida, começamos a desenvolver uma mentalidade mais preparada para crescer, para evoluir, para prosperar com equilíbrio e viver com mais estabilidade. Uma vida próspera não é fruto do acaso. Ela é resultado de princípios aplicados com consistência. E é exatamente isso que começamos a enxergar quando entendemos o código por trás de Êxodo 25. A prosperidade começa na mentalidade. Antes mesmo da construção física do tabernáculo começar, houve algo que aconteceu primeiro, a preparação interna. Em Êxodo 25, as pessoas foram convidadas a contribuir de forma voluntária.
Ninguém foi forçado, ninguém foi pressionado. A contribuição vinha do coração, da disposição, da consciência de que estavam participando da construção de algo maior. E isso revela um dos princípios. Prosperidade começa na mentalidade. Antes de existir abundância externa, precisa existir abundância interna. Porque quem pensa apenas em escassez, vive focado apenas em sobreviver. Mas quem desenvolve uma mentalidade de construção começa a enxergar possibilidades, crescimento, evolução. A mentalidade de escassez pergunta: será que vai faltar? A mentalidade de riqueza com sabedoria pergunta: como posso contribuir? Ou melhor, como posso construir algo melhor com o que eu tenho hoje? Uma vida próspera começa quando deixamos de pensar apenas no imediato e passamos a pensar no que pode ser construído ao longo do tempo. Quando entendemos que nossos recursos, mesmo que pareçam pequenos, podem gerar algo muito maior quando bem direcionados. Tempo, habilidades, conhecimento, dinheiro, disciplina, tudo pode ser usado como semente de construção. Mentalidade de riqueza com sabedoria significa desenvolver visão de longo prazo. Significa valorizar o crescimento contínuo, mesmo que os resultados não apareçam imediatamente. Significa desenvolver disciplina emocional para não agir por impulso. E disciplina financeira para construir estabilidade ao longo do tempo. Pessoas que prosperam com equilíbrio não vivem apenas reagindo às circunstâncias. Elas constroem passo a passo uma base sólida para o futuro. E esse é o primeiro código que começamos a enxergar em Êxodo 25. Antes da construção externa, existe uma construção interna. E essa construção começa na mentalidade. Depois vem a organização, que é um princípio espiritual. Quando observamos Êxodo 25 com atenção, percebemos algo muito claro. Deus dá instruções específicas. Nada foi deixado de forma vaga ou confusa. Há medidas definidas, materiais específicos, funções bem estabelecidas. Tudo foi organizado com clareza. Isso nos mostra que, para Deus, os detalhes importam. Existe um padrão de ordem, estrutura, planejamento. Esse é um princípio que continua atualmente. Muitas pessoas desejam prosperar, mas vivem sem planejamento. Querem estabilidade, mas não organizam suas finanças. Querem crescimento, mas não definem suas metas. Querem resultados diferentes, mas continuam tomando decisões impulsivas. E muitas vezes o que falta não é capacidade, é clareza. Desorganização gera ansiedade, falta de direção gera insegurança, ausência de planejamento gera desperdício de energia e uma vida próspera exige estrutura. Assim como a construção do tabernáculo exigiu organização, a construção de uma vida estável também exige. Organizar o tempo para que ele seja usado com intenção, organizar o dinheiro para que ele seja direcionado com sabedoria, organizar a energia para focar no que realmente importa. Quando as prioridades, organizar as prioridades para não viver apenas reagindo às circunstâncias. A organização não limita a vida, ela cria espaço para o crescimento. Quando existe clareza, as decisões se tornam mais simples. Quando existe estrutura, o progresso se torna mais consistente. Organização reduz a ansiedade e aumenta a sensação de direção. Esse é mais um princípio que Êxodo 25 nos ensina. Uma vida próspera não é construída no improviso. Ela é construída com ordem, intenção e sabedoria aplicada no dia a dia.
A excelência atrai oportunidades. Esse é outro detalhe muito importante em Êxodo 25. É o tipo de material que Deus orienta a utilizar na construção. O texto menciona ouro, prata, tecidos finos, madeira especial. Isso revela um padrão de excelência. Nada foi pensado de forma improvisada, descuidada ou sem valor. O projeto tinha significado, tinha qualidade, tinha intenção. E isso nos ensina que excelência é um princípio espiritual. Excelência demonstra respeito pelo propósito que estamos construindo. Mas é importante entender, excelência não significa perfeccionismo. Não significa esperar as condições ideais, não significa fazer tudo perfeito. Significa fazer o melhor possível com o que se tem hoje. Significa desenvolver capricho nas pequenas coisas, responsabilidade nas decisões, constância nas atitudes diárias, qualidade naquilo que entregamos mesmo quando ninguém está vendo. Pessoas que desenvolvem uma mentalidade de riqueza com sabedoria não fazem apenas o mínimo necessário. Elas desenvolvem um padrão pessoal de qualidade. Elas procuram melhorar continuamente, elas valorizam o processo de crescimento, porque a excelência constrói algo muito valioso ao longo do tempo. A reputação. A reputação abre portas, reputação gera confiança, e confiança gera oportunidades. Muitas oportunidades na vida não surgem apenas pelo que sabemos, mas pela forma como fazemos o que precisa ser feito. Êxodo 25 nos mostra que coisas valiosas são construídas com dedicação, com cuidado, com intenção. E quando aplicamos esse princípio no nosso dia a dia, começamos a perceber que excelência não é um evento isolado, é uma forma de viver. E essa forma de viver naturalmente cria oportunidades de crescimento, de estabilidade e prosperidade com propósito. E o que é prosperidade com propósito? Quando observamos Êxodo 25, percebemos algo muito profundo. O objetivo não era simplesmente acumular riqueza. O ouro, a prata, os materiais valiosos não estavam ali apenas como símbolos de prosperidade material. Eles estavam sendo usados para construir algo que representasse a presença de Deus no meio do povo. Isso nos ensina que prosperidade com sabedoria envolve propósito. O valor não estava apenas nos recursos, estava no significado daquilo que estava sendo construído. Quando a vida tem propósito, o dinheiro deixa de ser o objetivo final e passa a ser uma ferramenta. Uma ferramenta para construir estabilidade, uma ferramenta para gerar oportunidades, uma ferramenta para viver com mais liberdade e paz. Prosperidade com propósito muda a forma como enxergamos o crescimento. O foco deixa de ser apenas ter mais e passa a ser construir melhor. Hoje esse propósito pode ser vivido de outras formas, como cuidar da família com dignidade, criar um ambiente mais seguro e equilibrado para quem depende de nós, gerar oportunidades que também beneficiam outras pessoas, ajudar quem está passando por dificuldades, construir uma vida com estabilidade emocional, reduzir o estresse causado pela falta de direção financeira, viver com mais tranquilidade, mais liberdade, mais consciência nas decisões. Quando existe propósito, existe motivação mais forte para continuar evoluindo. O propósito dá sentido ao esforço, dá direção às escolhas e ajuda a manter o equilíbrio entre crescimento material e crescimento pessoal. Êxodo 25 nos mostra que prosperidade não é apenas sobre possuir recursos,
É sobre usar esses recursos para construir algo que tenha valor verdadeiro. E quando a prosperidade está conectada ao propósito, ela se torna mais consistente, mais equilibrada e mais duradoura. Agora vamos ver sobre a construção progressiva da vida próspera. Outro ponto importante que podemos observar é que o tabernáculo não surgiu pronto. Ele não apareceu de um dia para o outro. Foi construído passo a passo, com dedicação, com organização, com continuidade. Cada detalhe foi sendo desenvolvido no tempo certo. E esse é um princípio muito importante para quem deseja viver uma vida próspera com sabedoria. Uma vida próspera também é construída de forma progressiva. Muitas vezes as pessoas desanimam porque querem resultados imediatos, mas esquecem que estruturas sólidas levam tempo para serem formadas. Pequenas decisões diárias, quando feitas com consistência, geram grandes resultados ao longo do tempo. Pequenas melhorias na forma de pensar, pequenas mudanças na forma de organizar a vida, pequenos hábitos de disciplina, tudo isso começa a fortalecer a base da estabilidade. Hábitos consistentes geram segurança, geram confiança nas próprias decisões, geram sensação de progresso. Prosperidade sustentável não acontece por acaso. Ela é resultado de escolhas repetitivas, de ajustes contínuos, de crescimento gradual. Êxodo 25 nos lembra que aquilo que tem valor verdadeiro normalmente é construído com paciência, com intenção e perseverança. E quando entendemos isso, paramos de buscar soluções imediatas e passamos a construir uma vida que se torna cada vez mais estável, equilibrada e próspera com o tempo. Quando olhamos para Êxodo 25 com atenção, percebemos que existe um verdadeiro código de construção de uma vida próspera. Não se trata apenas de recursos materiais, mas de princípios que estruturam uma vida com estabilidade, com direção e equilíbrio. A mentalidade de riqueza com sabedoria envolve desenvolver uma visão clara da vida. Saber para onde estamos caminhando, o que desejamos construir e qual tipo de vida realmente faz sentido para nós. Envolve organização prática, colocar ordem nas prioridades, dar direção ao tempo, administrar melhor os recursos, reduzir a confusão que impede o progresso. Envolve excelência nas atitudes, fazer bem feito, crescer continuamente, valorizar a qualidade no que se constrói. Também envolve compreender que o dinheiro não é o objetivo final, mas uma ferramenta que pode ajudar a construir algo maior, mais estável e mais significativo. E tudo isso exige disciplina constante. Pequenas decisões corretas, repetidas ao longo do tempo. A verdadeira prosperidade é equilíbrio. Equilíbrio financeiro para viver com segurança, equilíbrio emocional para tomar decisões com clareza, equilíbrio espiritual para manter o propósito e equilíbrio mental para continuar evoluindo. Uma vida próspera não é construída apenas com esforço. Ela é construída com princípios eternos aplicados de forma prática no dia a dia. Quando esses princípios se tornam parte da nossa mentalidade, a prosperidade deixa de ser algo distante e passa a ser uma construção possível, consistente e duradoura. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu comentário sobre o que achou desse tema. Inscreva-se no canal para continuar aprendendo como desenvolver uma mentalidade de prosperidade com propósito baseada nos princípios da Bíblia. Deixe o seu like, ative o sininho para não perder os próximos ensinamentos. E compartilhe esse vídeo com alguém que
também deseja construir uma vida mais estável, mais equilibrada e com direção. Às vezes, uma mensagem no momento certo pode ajudar alguém a enxergar novas possibilidades. No próximo vídeo, vamos avançar para Êxodo 26, onde continuamos vendo a construção do tabernáculo, mas agora com um foco ainda mais profundo na estrutura. Êxodo 26 mostra a importância de fundamentos bem definidos, mostra como cada parte da estrutura precisava estar alinhada, conectada e bem posicionada. Nada era aleatório. Cada detalhe contribuía para a estabilidade de toda a construção. Isso nos ensina um princípio importante. Uma vida próspera não depende apenas de boas intenções. Ela depende de uma estrutura ou de uma base bem estruturada. Vamos entender como desenvolver fundamentos que trazem segurança, que trazem mais equilíbrio e mais resistência nos momentos de dificuldade. Porque uma vida verdadeiramente próspera não é apenas aquela que cresce rápido. É aquela que se mantém firme, estável e preparada para continuar evoluindo ao longo do tempo. No próximo vídeo você vai perceber como fortalecer a estrutura da sua vida para que sua prosperidade não seja algo frágil, mas algo consistente e duradouro. Então não perca, a gente se vê no próximo vídeo.